Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre seleção múltipla. Essa é também uma estrutura condicional. Lembram-se? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre estrutura condicional utilizando se. Se não, fim se. Essa é uma outra estratégia também de estrutura condicional. Vamos lá? Se nós formos observarmos, na utilização do se, ele é limitado. Ele tem dois valores possíveis: se ou se não, verdadeiro ou falso. Então ele faz julgamento da sua condição lógica, tendo como dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Então, ele só testa entre uma situação ou outra. Ele só testa se a situação ela é verdadeira ou falsa. E aí, nós percebemos em algumas atividades que, se eu tenho, por exemplo, uma condição onde eu tenho um aluno aprovado ou reprovado, eu coloco uma condição lógica que testa se o aluno está aprovado. E aí, se for verdadeiro, o aluno está aprovado. Se não for, automaticamente ele vai estar reprovado. Porque são apenas duas situações auto-excludentes. Quando nós temos uma situação onde nós temos três condições ou três situações possíveis, por exemplo, aprovado, recuperação e reprovado. Ao utilizarmos o se para fazer a avaliação, nós temos que utilizar o primeiro se, que é para descartar, por exemplo, o aluno que está aprovado. A gente descobre o aluno se ele está aprovado ou não. E se não for, nós temos mais duas, sobraram duas situações. O aluno que está em recuperação ou o aluno que está reprovado. Para fazer o desempate entre essas duas situações, nós temos que colocar dentro desse se não um outro se. Para fazer a avaliação se aquele aluno que não está aprovado, ele vai estar em recuperação ou reprovado. Veja só. Então, como nós temos três situações possíveis, nós precisávamos de dois se, um dentro do outro. Um se aninhado dentro de outro. Imagine situações que você tem, como no exemplo, 100 condições diferentes. Então, imagino que nós deveríamos colocar 99 se, um dentro do outro. Por quê? Nós temos duas situações, um se resolve. Três situações, dois se. Quatro situações, três estruturas se. E assim vai aumentando. De acordo com o número de condições possíveis. Então, imagine, então, o quanto ficaria trabalhoso em algumas situações que não são fora do comum, onde nós temos 10, 15 situações diferentes. Então, aí, que nós utilizamos, então, esse comando de seleção múltipla. Por quê? Ele oferece uma alternativa que fica mais legível. O funcionamento não se difere. O processamento não vai ter uma diferença tão grande, mas a facilidade com que você vai programar essas
condições, essas situações, e a legibilidade do código, né? A leitura disso, a organizar, a montagem disso, fica muito mais simples, utilizando essa estrutura escolha caso, que é esse comando de seleção múltipla. Então você coloca uma condição onde você testa diversos valores possíveis em série. Então, ela é utilizada para testar uma única expressão. Você coloca uma expressão a teste e ela produz um resultado, então um valor de uma única variável que vai estar armazenado, ok? Mas de uma forma diferente do si. A sintaxe se dá pelas palavras reservadas escolha e fim escolha. Assim como nós temos se e fim ser, aqui nós temos escolha e fim escolha. E cada uma das situações possíveis, nós vamos utilizar a sintaxe caso. Então, no caso, na situação sexo, né? Então, a variável vai ser sexo. A pessoa vai digitar masculino ou feminino. Então, escolha lá em cima, escolha a variável, né? Escolha sexo, que é a variável, que vai guardar o valor. Aí, caso M, o sexo é masculino. Caso F, o sexo é feminino. Ok? Então, você vai colocar na cada uma das situações possíveis com essa palavra reservado caso. E se não for nenhuma das situações previstas, no caso do se, nós temos se for isso e se não, faça outra coisa. Ele também tem um sinal. Então, se não for em nenhuma das situações especificadas na sintaxe caso, ele tem um outro caso. Essa palavra reservada, ela é para a exceção. Se não for nenhum das situações previstas, né, na frente de cada valor, na frente da palavra reservada, caso, ele vai fazer o que tiver abaixo de outro caso, que seria o senão, né, da seleção múltipla. Vamos ver lá como seria o fluxograma disso. Então, você tem uma variável que ela é colocada a teste. E aqui você coloca os valores possíveis para ela. Então, caso a opção seja 1, então você vai fazer se aquele valor for 1. Caso essa variável opção for 2, você vai fazer, né, as instruções se ela for 2. Caso ela for 3, ela vai fazer se for verdadeiro. E se não for nenhuma delas, ele vai fazer isso aqui, ó, outro caso. Então, ele ele vai sair testando em série. Se não for nenhuma delas, ele vai cair nesse outro caso, né? Ele vai fazer alguma coisa se não for nenhuma das opções anteriores. Ah, tá. Mas se eu não quiser tratar, não precisa. Esse outro caso, ok? Que seria o sinal, ele é opcional. Assim como no se. Ok, pessoal? Lembrando vocês que lá no se, o se não, ele é opcional. Somente se você quiser tratar a opção falsa. E aqui também, você pode tratar apenas os valores que estão previstos. Ah, e se não for nenhum desses aqui, não faça nada. Então você não utiliza a opção outro caso. Não precisa, ela é opcional. Se você quiser tratar, né? A opção que não for, né? Que não seja compatível com nenhuma dessas que você previu lá, né, em cada um dos casos. E olha só, mais ou menos por aqui. Então, escolha e aqui você vai colocar a variável que será avaliada. Em cada caso, você vai colocar os valores possíveis dessa variável. Então, caso do sexo, né? Caso M, aí você vai escrever aqui, ó, o que vai acontecer. Ou caso seja um valor ou uma sequência de valores. Então, você não testa apenas o valor, mas você testa uma série deles. Okay? Você não pode colocar expressões aqui dentro, ok, pessoal?
mas você coloca valores, sequências, tanto inteiro quanto caractere. Aliás, tanto valores numéricos quanto caracteres. E aqui o outro caso, ou seja, se não for esse, ele vai fazer o que tiver em outro caso. Se você quiser que ele trate a exceção. Se não, esse outro caso ele é opcional. Ok? Temos um exemplo aqui, como já comentamos aqui com vocês. Ok? Esse aqui é onde ele testa, ok? Ele faz a testagem do sexo, né? De acordo, então ele vai ter essa variável, que é sexo aqui. Uso literal, caractere, tá? É a mesma coisa. Ok? Então digite o sexo, M ou F. Você vai digitar aqui, leia sexo. Aí vai colocar lá, escolha sexo. Escolha e fim escolha. Então, caso M, escreva usuário é homem. Caso F, escreva usuário é mulher. Ok? Ele não tem o se não, ok? Ele só vai testar um ou testar o outro. E olha só, né? Como fica, né? Olha, escolha, fim escolha. Caso, na frente de cada caso, você coloca os valores possíveis. Vamos testar isso lá no... Muito bom. Digite M ou F. M. Escolha sexo. Sexo já tem o valor aqui, M. Então, caso M, ó. Então já entrou, porque caso é M mesmo, ó. Aí ele vai fazer essa linha aqui, ó. O usuário é homem. Ó. E fim do algoritmo, né? Que ele vai... Ó, quando ele entrou no primeiro caso, que for verdadeiro, ele executa e ele já cai fora após... Né? Ele vai para a próxima linha após o fim escolha. Se tiver pelo menos um aqui, né? Quando entrou em um aqui, qualquer uma das opções, ele faz ela e cai fora. Ele não sai testando as outras. Ok? E se não for nenhuma delas e tiver um outro caso, ele vai fazer o outro caso, né? Que seria a exceção. Mas, se não tiver nenhum que coincida, não tiver nenhum outro caso também, ele entrou e saiu. Não fez nada, né? Nesse caso aqui, não faria nada se fosse uma exceção. Quer ver? Vamos lá. Vou botar aqui, por exemplo, lá, botar Y, uma coisa aqui, entendeu? Que não está previsto. Olha só. Aí, ó. Ele caiu fora, finalizou. Beleza? Porque não foi nem caso M nem caso F, ele foi para a próxima linha depois do fim escolha. Que a próxima linha é fim do algoritmo, ou seja, finaliza o algoritmo lá. Outra situação, ok? Outro exemplo aqui, ó. Um determinado clube de futebol pretende classificar seus atletas em categorias, e para isso ele contratou um programador para criar uma tabela que executasse essa tarefa. Para isso, ele criou uma tabela que continha a faixa etária e a categoria. Então, de 5 a 10, categoria infantil. 11 a 15, juvenil. 16 a 20, júnior. 21 a 25, profissional. Então, o nosso algoritmo ele deve o quê? Ler o nome, a idade, imprimir a categoria. Vamos lá? Olha só o fluxograma, né? Leu o nome, leu a idade. Vai aqui. A idade está entre 5 e 10, infantil. Entre 11 e 15, juvenil. Entre 16 e 20, júnior. Entre 21 e 25, profissional. Se não for nenhuma delas, ele vai colocar lá, né? Que seria o outro caso, então. Caso ele previu aqui. A categoria vai ser inválido. Beleza? E finaliza. Ok? Olha só. Então, tá aqui o algoritmo. Vamos também? Vamos executar lá no visual aqui. Olha só. Vamos dar uma... Nome, categoria, caractere. Idade, inteiro. Escreva nome do atleta, aí lê o nome, né? Idade do atleta, ele vai ler aqui para você digitar a idade. Aí, ó, caso a idade, ó.
Ó, escolha e fim escolha. Pode só corrigir a indentação aqui, beleza? Escolha e fim escolha. Aí, ó, caso 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, separado por vírgulas os valores. Ó. Categoria recebe infantil. Caso, aí ó, espaço, os valores possíveis. 11, 12, 13, 14, 15. Categoria recebe juvenil. Então, essa variável aqui, né? Categoria vai receber o nome da categoria. Né? Caso, 16, 17, 18, 19, 20. Categoria recebe júnior. Caso, 21, 22, 23, 24, 25. Categoria recebe profissional. Outro caso, olha só, outro caso, categoria recebe inválido. Né? Porque ele vai trabalhar, né, até a idade 25. Se eu não colocar nada, esse outro caso ele é opcional. Né? Então ele só entraria, não encontraria nenhum, não faria nada. Nesse caso, sim, ele trata, ok? Ele trata a exceção. Seria o se não, né? Mas olha só, enquanto o outro tem teste 2 a 2, se não, isso, se não, não. Você testa todos os valores possíveis, e aí se não for nenhum deles, é que ele vai, né, fazer um tratamento lá, específico, só para aquela exceção. A atividade também não é receber o nome e não escrever o nome aqui, né? Beleza. Escreva a categoria. Ah, pode escrever o nome, né? Então aqui, ó. Nome, vírgula, né? Que é a variável lá. Eu recebi aqui, né? Ali o nome, vírgula. Aí botei um espaçozinho para não emendar, né? Categoria igual a categoria, que vai escrever infantil, júnior, profissional, etc. Okay? Vamos ver se esse nosso algoritmo está correto. Então, nome do atleta. Adão. Idade do atleta. Então, o atleta ele tem 17 anos. Opa. 17. Aí, ó, escolha a idade. Olha só, o nome já está aqui, Adão, né? A idade já tem 17. Categoria que não tem ainda, tá vendo? Essa variável que eu vou preencher. De acordo, ó, cada casa ela vai preencher ela de uma forma. Então, vamos lá. E ele já vai, ó, ele já pula direto para a opção. Então é 17, 17 vai estar nesse caso aqui. Olha só o que vai acontecer, ó. Já vai, ó, olha só. Então já vai direto para o caso. Esse aqui. Que aqui no caso é a categoria júnior. Então, olha só. Então essa variável, categoria, vai receber o valor júnior. Só observem aqui. Olha. Ok, ó. Já recebeu o valor aqui, ó. Tá preenchido. Beleza. Então, e na hora que ele fez isso, então ele fez o que estava nesse caso aqui. Ele fez uma das opções, ele já sai testando nas outras? Não. Então, ele já vai para a próxima linha depois do fim escolha. Se ele fez qualquer um dos casos, ele fez o que tinha que fazer, cai fora do fim escolha. Ele vai para a próxima linha após o fim escolha. Qual a próxima linha? É a linha onde vai escrever o valor da variável nome, ou seja, né? Qual é o nome do atleta, qual o nome? Adão. Aí depois, categoria, ele vai escrever esse texto, né? Tá vendo? Aspa dupla, ele vai escrever esse caractere aqui no texto lá. E depois vai escrever a categoria dele, seja infantil, juvenil, júnior, profissional ou inválido. Uma opção válida. Vamos testar aqui a opção inválida também. Nome do atleta, Eva. Idade do atleta, vou colocar 25, vou botar 30 anos. É uma idade que não está prevista aqui. E olha só, ela vai testar aqui, não cai nenhuma dessa. Aqui também não cai, nesse aqui também não, nessa aqui também não. E como tem aqui a exceção, ele vai entrar na exceção. Olha só, vem direto para cá, né? Categoria recebe inválido, olha só o valor da variável. E ele vai escrever o texto colocando lá, Eva, categoria inválido. A gente entra ele vai direto na exceção e já sai também para a próxima linha depois do fim escolha. Como falei para vocês, esse outro caso, que é o se não aqui do escolha, ele é opcional. Tanto é que se a gente retirar ele, não ocorre nenhum erro, né? Não é relatado nenhum erro no nosso algoritmo. Vamos lá? Deixa eu aqui, ó. Vamos botar aqui, Joaquim
Idade do atleta, 40 anos. E olha só, ele não encontrou nenhum valor possível, entrou e saiu do escolha e foi para a próxima linha depois do fim escolha. Não é um erro. Lembra? Não teve a situação de exceção, ele não tratou e saiu. E olha só, categoria ficou com valor em branco aqui, né? Que ela entrou, né? Não recebeu nada a categoria, então ficou vazia. E ele escreveu lá, só que então escreva, né? João, categoria igual a... Categoria, mas nada, né? João, categoria igual a nada. Tá aqui, ó. Ok? A gente não colocou nenhum valor. Certo, pessoal? Só mostrando aí para vocês que, né? A exceção também, né? Ok? Ela não é obrigatória. Vamos aqui às atividades, para ver se vocês compreenderam, né? Essa nossa aula. O primeiro é fazer um algoritmo que lê o número de 1 a 7 e informe o dia da semana correspondente, sendo domingo número 1. Ou seja, e caso o número não corresponder, né, aos números de 1 a 7, você vai exibir a mensagem de erro. Né? Vai dizer que o dia não é válido, não existe esse dia da semana. Então, digitou 2, segunda-feira. Quinta, digitou 5, quinta-feira. Digitou 7, sábado. 1, domingo. Okay? Segundo, faça um algoritmo que lê uma letra e informe se a mesma é uma vogal ou consoante. Então, você já sabe, né? Vai ler, você vai colocar uma variável chamada letra e você vai fazer lá dentro dos casos, né? Esse aí você vai usando vírgula. Né? Não precisa colocar um para cada situação, né? A, vogal, B, consoante, C, consoante, D, consoante, E, vogal. Não. Você pode colocar, né, naquela sequência de valores, né? A, E, I, O, A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U. É vogal. B, vírgula, C, vírgula, D, reticências. É consoante. Pronto. Colocou um valor diferente, por exemplo, se digitar lá um jogo da velha, uma interrogação, você pode colocar na exceção, né? Para dizer assim, o valor não é consoante nem vogal. Ou dizer que a variável é incorreta, né? A digitação foi incorreta. Terceiro, fazer um algoritmo que você vai digitar o código do produto e ele vai retornar o nome e o valor. Digitou 01, parafuso, 15 centavos. Até digitou 5, tomada, R$13. Ok? Na sequência. 4. Esse aqui é o seguinte, você vai receber 2 valores. Digite o primeiro valor, depois digite o segundo valor. E terceiro, você vai digitar o quê? O operador. O operador pode ser o quê? Mais, menos, multiplicação ou divisão. De acordo com o operador, você vai executar o cálculo, ok? Da operação do primeiro número com o operador e o segundo. Então, se você digitou, digamos, o operador asterisco, é multiplicação, então o resultado vai receber o primeiro valor multiplicado pelo segundo. Se for divisão, a mesma coisa, subtração ou adição. E aí, no caso, você vai colocar, então, o operador vai ser o que você vai utilizar no caso. Por exemplo, aqui, né? Caso mais, né? Tá vendo? Se é operador de mais, resultado recebe valor 1 mais valor 2. Se for menos, resultado recebe valor 1 menos valor 2. Esse aqui está muito semelhante a esse exercício que nós fizemos na aula, que é você vai dizer, né? Ok? De acordo com a idade, você vai dizer qual é a classificação do nadador. 0 a 4 não aceito, 5 a 10 infantil, 11 a 17 juvenil, sênior, 17 a 20 anos. Não? Muito semelhante ao que nós já comentamos. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre o assunto, sobre o tema de seleção múltipla.